Seja muito bem-vinda a este canal. Eu me chamo Patrícia Ribeiro e hoje eu quero falar com você que tem fibromialgia ou que sofre de dor crônica ou que conhece alguém que tem fibromialgia. Se você for essa pessoa, fica nesse vídeo até o final, que eu tenho certeza que você não vai sair daqui do mesmo jeito que você entrou. Eu estou aqui com a minha carteirinha de fibromialgia, o cordão de girassol, como vocês já devem conhecer. Mas o propósito desse vídeo não é falar sobre a doença, mas falar sobre aquele que pode curar qualquer doença. Eu quero te contar o meu testemunho de quem recebeu o diagnóstico de fibromialgia e sofreu por quase 10 anos e foi curada por Jesus. Esse vídeo é para falar que Ele é o mesmo Deus, o mesmo que curou a mulher com fluxo de sangue, que tocou somente no vestido dele e foi curada. Ele é o mesmo Deus que curou o paralítico. Ele é o mesmo Deus que curou o leproso. Ele é o mesmo Deus que ressuscitou Lázaro. Ele é o mesmo Deus. Um dia eu achei que isso tudo era história. Um dia eu duvidei desse Deus. Mas Ele, com seu amor e misericórdia, me alcançou. E eu estou aqui hoje para te falar desse amor, que tudo pode. Mas antes eu vou te falar um pouquinho sobre fibromialgia e sobre mim, né? Sobre mim que estou trazendo essa mensagem. Eu tenho 37 anos. Eu recebi o diagnóstico de fibromialgia, eu tinha 29 anos, isso foi em 2016, faria 10 anos, ano que vem, de diagnóstico. E a fibromialgia veio acabando com tudo na minha vida. Veio roubar sonhos, veio fechar portas, veio tirar o prazer de viver. Trouxe consigo depressão, ansiedade, insônia, sintomas intestinais, sintomas de memória. Você fica com a memória fraca, né? A fibrofoga, você tem dificuldade de cognição, de aprendizado, de memorização. Baixa libido, mexeu com o meu casamento, mexeu com a minha saúde mental, mexeu com as minhas emoções, mexeu com a minha vida profissional, com a minha vida acadêmica, com a minha vida social. Ela também mexeu com a minha maternidade. Ela me levou a uma crise de identidade. Ela roubou a minha fé. Tem doenças e situações nas nossas vidas que chega para tirar tudo. Você conhece a história de Jó? Me lembrou a história de Jó falando agora. Mas Deus é um Deus de amor, de cura, de misericórdia. É um Deus que tem um plano de salvação para as nossas vidas, que tem algo muito maior do que tudo isso aqui que a gente passa. O único que pode nos dar alívio verdadeiro e duradouro. Ele é o único que pode preencher o vazio que existe no nosso coração. Ele é o único que nos ama verdadeiramente, independente dos nossos erros. Ele nos aceita, Ele nos trata, Ele nos ama. Nesse processo, com o diagnóstico, eu cheguei ao fundo do poço, literalmente. Depois que eu recebi o diagnóstico, eu comecei a entrar no sofrimento psíquico absurdo, envolto em dor e sofrimento. Eu fui buscar a igreja, né? Eu fui para a igreja, fui exercer a minha fé. E com esse único interesse, eu decidi ser cristã. E ali eu me batizei, eu ia nos cultos e minha única oração era sobre isso. Pedindo cura, pedindo cura, pedindo cura. E um dia eu recebi uma oração onde o pastor disse para mim que eu estava curada. Mas, quando eu cheguei em casa, a dor estava lá. No outro dia, a dor estava lá. E ali eu comecei a duvidar de Deus. Eu falei, isso é história. Tudo que tem na Bíblia é história, que contam, essas coisas aí aconteceu, mas foi lá atrás, hoje isso não acontece mais. E aqui eu preciso abrir um parênteses, tá? Muito importante, para que a gente não busque o Senhor apenas por interesses próprios. Que a gente o busque por amor, obediência, gratidão por tudo que Ele faz nas nossas vidas, por tudo que Ele fez. Ele veio aqui, Ele morreu por mim, por você, para nos dar vida, para nos dar uma oportunidade depois daqui, né? Uma oportunidade de salvação. Então fica esse adendo aí. Depois que eu tive a minha fé abalada, eu fui tentar com as forças das minhas próprias mãos, dos meus próprios braços. Então ali eu mergulhei no estudo, eu comecei a estudar sobre a fibromialgia, eu queria entender, eu comprei livros, eu li artigos e eu comecei a falar sobre isso no meu Instagram e eu me impregnei, me encharquei daquilo tudo para entender o que era a fibromialgia, né? Uma síndrome dolorosa, generalizada, crônica,
né? Que com diversos sintomas, por isso que chama síndrome. E ali eu fui buscando e tudo que eu via eu tentava ajustar. Eu tirei glúten porque eu vi que o glúten piorava os sintomas. Eu tirei açúcar porque açúcar inflama o corpo e piorava os sintomas. Eu comecei a fazer atividade física mesmo com dor e às vezes ficava de cama, mas eu ia mesmo assim. Suplementação, suplemento para memória, suplemento para o sono, suplemento para dor. E aí fui aliviando, fui conseguindo melhorar, né? Porque a fibromialgia ela mexe em todas essas estruturas do nosso corpo. Quando eu comecei a mudar os meus hábitos e eu comecei a perceber melhora, eu comecei a atribuir aquela grandiosidade a mim, que eu estava conseguindo. Então eu fui lá e falei para outras mulheres como fazer, e outras mulheres fizeram e obtiveram resultados, né? Dores ali sendo controladas, acordando cada dia com menos dor. Só que eu comecei a perceber que eu oscilava muito, não era algo duradouro, né? Não era algo sólido. Sempre que eu tinha, por exemplo, eu estava com questão ali suplementar, atividade física, tudo organizado, mas se eu tivesse uma questão emocional, um gatilho emocional, eu já ficava mal, eu já sentia mais dor, eu já não dormia, o corpo começava a queimar, né? E ainda tem a questão da depressão, porque com a fibromialgia ela trouxe na bagagem a depressão, a ansiedade, né? Para além da insônia e afins. E então, quando eu tinha essas recaídas, eu ficava sem entender o que estava acontecendo, até eu perceber que era uma questão emocional. Fui fazer terapia, né? Fiz terapia, melhorei a questão emocional, graças a Deus. A terapia, assim, foi um presente de Deus para minha vida, porque me ajudou a resolver questões que eu nem sabia, né? Que estavam pendentes aqui dentro, questões de infância, questões no meu relacionamento, questões comigo mesma, né? Me ajudou muito. A depressão também foi assim, essencial. E ali também, quando eu iniciei na terapia, eu estava num sofrimento muito grande com relação à fibromialgia. Eu já estava no meu ápice, assim, sabe? Eu já não estava aguentando mais. Eu estava num momento que eu queria morrer, eu dizia que não fazia mais sentido acordar, pra quê? E eu já ficava imaginando, se eu desse fim a isso, que o meu filho ficaria com a tia e com o pai, que a família daria todo o suporte, que ele ainda tá pequeno, não vai sentir falta. A gente passava todas essas coisas pela minha cabeça, entre outras muito piores. E eu quero dizer o que com isso pra você, abrindo mais um parênteses aqui. Que não adianta você achar que você vai conseguir fazer tudo com a força dos seus braços, porque você não vai. Essa autossuficiência, muitas das vezes, coloca a gente num lugar que nos leva ao fundo do poço, literalmente. Porque você se frustra. Quando você percebe que você não está conseguindo, você se frustra. Se você não tiver a sabedoria, né, o discernimento, se Deus não tiver misericórdia da nossa vida para despertar e entender que sem Ele a gente não consegue, você acaba no fundo do poço, literalmente mesmo. Então, não é que não seja importante fazer uma atividade física, suplementar, fazer terapia, isso faz parte da nossa vida. Enquanto estivermos aqui, a gente precisa desse suporte. E o nosso corpo é templo do Espírito Santo, então a gente precisa cuidar dele mesmo. A gente precisa cuidar da alimentação, a gente precisa cuidar da mente, a gente precisa cuidar do corpo. Mas não é só isso. E sem ele, nada disso adianta. E ali, tomando tantos remédios e fazendo terapia, eu me senti encorajada a buscar o Senhor novamente, sabe? Eu acho que a terapia também tem esse papel. Porque quando uma pessoa ela tá no sofrimento psicológico, depressiva, não quer tomar banho, não quer sair da cama, dificilmente ela vai exercer a fé dela, dificilmente ela vai confiar em Deus, ela vai buscar Deus, porque as circunstâncias mostram totalmente o contrário. Então é difícil para essa pessoa olhar e acreditar que pode mudar, que pode sair daquele cenário. Mas a terapia me ajudou nesse sentido. Graças a Deus, uma profissional muito maravilhosa, muito abençoada. Foi realmente assim um presente de Deus pra minha vida. E depois eu fiz psicanálise também, mas aí já foi mais recente. E a terapia eu fiz no início do ano passado. E me deu todo esse suporte, sabe? Essa bagagem pra eu me alinhar mesmo na vida como um todo. E eu voltei pros caminhos do Senhor, comecei a visitar uma igreja, né? Me afastei das redes, já estava afastada, né? Nesse período eu tinha me afastado do Instagram, fiquei 7 meses sem redes sociais, somente me dedicando a ajustar as áreas da minha vida mesmo. E me reconciliei com o Senhor, aceitei Jesus, mas dessa vez, gente, foi diferente. Dessa vez eu não fui com o interesse de ser curada, muito pelo contrário. Eu comecei a buscar o Senhor por necessidade da presença dele na vida, sabe? Eu precisava da presença dele, eu precisava do preenchimento dele, de um vazio que por mais que eu tivesse melhorado na terapia, a tristeza profunda, aquela depressão, eu ainda me sentia meio desconectada, é como se faltasse algo, sabe? Uma pecinha do quebra-cabeça. Porque nós somos criaturas e ele é o Criador.
somos parte da criação. E se a gente está desconectado, falta um pedaço, sabe? E ali eu comecei a visitar uma igreja, comecei a orar, comecei a ler a Bíblia, comecei a caminhada, né, com Jesus novamente. Mas aqueles pensamentos, as dores permaneciam. E nesse período eu fui convidada para ir para o casamento de uma amiga minha, em novembro do ano passado. E nesse casamento eu acredito que o Senhor já começou a trabalhar ali comigo. Porque no casamento eu já fiquei assim... Primeiro que eu fiquei impactada com ela, com a transformação que o Senhor tinha feito na vida dela. E eu queria entender como é que ela tinha aquela paz, porque eu não estava tendo essa paz, sabe? Eu estava buscando essa paz, essa tranquilidade na minha vida. E ali eu saí do casamento dela muito emocionada. Eu fiquei querendo falar com ela, mas na correria do dia a dia acabava não falando. E aí quando foi um dia eu tava na faculdade, ela falou comigo, né? Me agradeceu a presença no casamento e tal. E aí eu falei, nossa, eu até queria conversar com você, eu não tô bem. Eu tô muito angustiada, essa questão da fibromialgia, eu tô cansada, sabe? Eu tô muito cansada de tanta dor e tal. E ela me chamou pra ir na casa dela, né, minha amiga. Vem aqui em casa pra gente conversar. E aí eu fui lá conversar com ela. Cheguei lá, chorei muito, conversei muito. Ela foi muito maravilhosa, muito usada pelo Senhor. Me recebeu bem, a gente almoçou. Me senti amada, sabe? Me senti acolhida mesmo. Ela colocou mesa pra mim. Pra mim ali foi Jesus mesmo me recebendo. E por fim ela pediu pra orar por mim. Eu aceitei. E ali ela falou pra mim, Paty, você precisa orar, né? Depois que ela orou por mim, ela me deu esse direcionamento. Você precisa orar, você precisa falar com Deus. Você precisa se entregar de verdade, fazer uma oração com muita fé, crendo que Deus pode te curar. Você precisa acreditar que Deus pode te curar sim, porque Ele pode. Na palavra diz que Ele levou sobre Ele todas as dores, todas as enfermidades, Ele levou sobre si. E eu saí da casa dela com isso no meu coração. Inclusive eu já saí da casa dela com uma paz incomparável assim, sabe? Uma paz imensurável, que eu vim dirigindo pra casa e o Espírito Santo que guiou o carro, porque eu não sei nem como é que eu dirigi de tão leve assim que eu tava. E quando foi à noite, eu fiz o que ela me direcionou. Peguei minha Bíblia, fechada, sentei no sofá por volta de 11 e pouca, próximo da meia-noite, e comecei a orar, comecei a falar com o Senhor. Gente, eu fiz a oração mais sincera da minha vida. Eu disse a Deus, Senhor, eu não aguento mais. Eu estou no meu limite, eu não aguento mais, olha pra mim. Eu não sei mais o que eu faço, Senhor, eu não tô conseguindo, eu tô perdendo as forças. O Senhor tem visto como eu tenho me sentido, o que eu tenho falado, o que eu tenho pensado. O Senhor sabe o que ninguém sabe. E ali eu disse pra ele, né, o Senhor diz na sua palavra que levou sobre si todas as dores, todas as enfermidades. Então eu não aceito isso na minha vida, Senhor, eu não aceito. E ali naquela oração sincera, eu abri a minha Bíblia aqui em Mateus. Gente, eu abri aleatoriamente, tá? Peguei a Bíblia assim, ó, aleatório e abri. Não é o ideal, a gente precisa pedir um direcionamento do Espírito Santo, né? Mas eu só vim aprender isso depois. Mas eu acredito que o Espírito Santo me direcionou neste momento, porque quando eu abri, caiu exatamente em Mateus 8. E eu li aqui o 17, Mateus 8, 17. Que diz assim, e assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Glória a Deus por isso. Gente, quando eu li isso aqui, eu chorei tanto, 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 porque eu fui muito tocada naquele momento. Ali, eu tive a convicção que eu fui curada. Eu comecei a agradecer o Senhor, eu abracei a Bíblia assim e fiquei, obrigado, meu Deus, obrigado, 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 obrigado. Porque ali, eu sabia que Ele tinha me curado. Para mim foi uma confirmação de Deus que eu tinha sido curada. E no outro dia, quando eu acordei, eu comecei a tocar no meu corpo e eu não sentia dor. Porque eu antes sentia como se meu corpo estivesse podre. Eu falava isso muito pro meu marido. É como se meu corpo estivesse podre, é como se meu corpo estivesse todo machucado, sabe? Você dorme e o sono não repara, você acorda mais cansada, mais quebrada do que foi dormir. E nesse dia eu acordei bem, eu dormi bem, eu acordei bem e eu não estava com dor. Olha, foi tão impactante isso na minha vida. Eu levei uma semana pra contar. Como eu tive a primeira experiência de que eu recebi a palavra que eu fui curada, mas não fui, e eu duvidei, talvez eu tenha levado meu esposo até que é mais próximo, duvidar também, eu disse, dessa vez eu não vou contar. Então eu fiquei em espírito, eu fiquei orando, houve um levante espiritual contra a minha vida, porque depois dessa cura, passou uma semana eu acho, eu fui fazer uma colonoscopia e eu tive uma experiência de quase morte. Ou seja, o inimigo se levantou, né? Existe uma batalha espiritual muito grande contra nossas vidas, contra as nossas almas, e Deus não quer que nenhuma de nós se perca. Ele não quer. Então, a partir daquele momento, eu entendi o poder de Deus, o amor de Deus e o quanto a gente realmente precisa acreditar. A gente precisa crer, porque fé é crer naquilo que não se vê.
A gente precisa crer que Ele pode todas as coisas. Mas a gente também precisa entender que a gente não vai colocar como primordial na nossa vida buscar o Senhor para que nos cure, para que nos abençoe, para que nos dê bens materiais. Não é isso, não é sobre isso. É sobre o amor dele, é sobre Ele nos preencher de tudo que nos falta, do nosso ser, é sobre nossa identidade nele, sobre nós sermos filhas e Ele ser o nosso Pai, eterno, bondoso, maravilhoso, amoroso, que nos ama apesar de tudo que nós somos e fazemos. Então, para mim ficou muito essa lição e que fique para você também, sobre se Ele curar, Ele é Deus, mas se Ele não curar, Ele continua sendo Deus. Até porque, além da fibromialgia, eu tenho um outro diagnóstico de dor também, mas já não é dor generalizada, são dores mais pontuais, degenerativas, espondiloartropatia axial, não sei se você conhece. Mas ele diz que a graça dele me basta. Então, o espinho na carne é para me lembrar disso, do amor dele por mim. Ele não vai me dar tudo e me perder. Isso hoje está claríssimo para mim. Então, o espinho na carne é para me lembrar todos os dias de onde ele me tirou e como eu não posso viver sem ele. E eu estou aqui hoje contando meu testemunho para você, que pode hoje estar sofrendo de fibromialgia ou com dor crônica ou com qualquer outro diagnóstico, seja ele qual for. Eu estou aqui para te dizer que existe um Deus que pode todas as coisas e que tem amor para te entregar, que está de braços abertos te esperando, que só nele você vai conseguir o verdadeiro alívio, só nele você vai conhecer o verdadeiro amor, só ele vai te preencher verdadeiramente e completamente de tudo que falta em você. Porque você tem um Pai que te ama, que quer cuidar de você, que tem um plano de salvação para sua vida e que não tem prazer em perder nenhuma de nós. Ele espera por nós todos os dias, mesmo não sendo dignas de nada, Ele nos ama. Eu espero que meu testemunho tenha te edificado, que o Senhor toque ao seu coração e que você dê um passo neste momento. Pega a sua Bíblia ou o celular no aplicativo, na internet. Pega Mateus 8:17. Abre lá e ora. Fala com teu Pai que está no céu. Abre o teu coração para Ele. Rasga o teu coração na presença dEle. Chora. Admite todos os teus erros, as tuas falhas, as tuas dúvidas, a tua incredulidade, absolutamente tudo. Fala para Ele o quanto você está cansada, o quanto você não aguenta mais, o que você precisa e o quanto você quer amá-lo, obedecê-lo, servi-lo. Que eu tenho certeza que Ele vai te ouvir. Porque Ele ouve. Ele ouve. Ele é o mesmo Deus. Que Deus te abençoe.